Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma Pastoral Viva a Esperança. E eu vou ler Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 9, que diz o seguinte: É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu já vi essa palavra sendo usada em várias celebrações de casamento. E, de fato, os valores, as verdades contidas nesse texto, se forem levadas para o ambiente conjugal, certamente abençoarão essa relação. Mas esse texto, ele traz ao meu coração e na minha mente as relações de amizade, de um modo geral. Nós precisamos de amigos e amigas ao longo da nossa caminhada, e esse texto nos traz alguns princípios e algumas verdades a respeito dessa presença das pessoas na nossa vida. Viver nesse mundo não é uma tarefa fácil. Nós somos desafiados todos os dias com as dificuldades e as lutas da nossa vida cotidiana. E contarmos com amigos e amigas é essencial para que a gente consiga encarar esses desafios. Ninguém consegue viver sozinho. Aliás, essa é uma necessidade humana. O nosso Deus Criador, que nos criou à sua imagem e semelhança, é um Deus comunitário, é Pai, Filho e Espírito Santo. E em nós também está contida essa necessidade comunitária. Nós precisamos comungar com outras pessoas, nós precisamos estar junto de outras pessoas, nós nos completamos no outro. Então nós precisamos de amigos e amigas, isso é fato, nós não temos como fugir dessa verdade. E as amizades, elas variam muito quanto ao nível de intimidade que nós temos com as pessoas, ou até mesmo a presença que essas amizades têm na nossa vida, a influência que elas exercem em nossas vidas. Eu fico muito desconfiado de pessoas que dizem que têm muitos amigos, que às vezes confundem os números das suas redes sociais com 3.000, 4.000, 5.000 pessoas com amigos. Podem ser conhecidos, podem ser colegas, mas amigos são poucos. Muitas vezes nós podemos contar nos dedos de uma mão os amigos que nós podemos contar ao longo da nossa caminhada nesse mundo. Então, nós precisamos de amigos e amigas. E esses amigos, às vezes, eles têm valores diferentes dos nossos. Às vezes eles têm alguns princípios que divergem conosco, ideologias e até uma expressão de fé diferente. É possível que a gente se relacione com pessoas assim, com sinceridade, amando e estando junto dessas pessoas como amigos e amigas. Esses dias eu vi uma definição de amizade feita por um pastor que diz assim, que amigo é aquela pessoa que a gente quer estar junto, às vezes para não fazer nada, porque a companhia do amigo já nos basta, a companhia daquela pessoa já nos faz bem. Mas esse texto traz para mim uma outra forma de amizade, que são as amizades espirituais. Ou seja, nós podemos ter amigos que não comungam da mesma fé que a gente, que não pensam como cristãos, mas existe uma categoria de amizade, existe um tipo de gente na nossa vida que nos leva para perto de Deus. E essas amizades, elas são chamadas de amizades espirituais. Amigos espirituais são pessoas que temem a Deus, são pessoas que levam em consideração as palavras de Deus. E por isso, quando eles vão nos aconselhar, quando eles vão conversar com a gente, quando eles nos acompanham nos momentos difíceis da nossa vida, aquilo que eles dizem para nós glorifica a Deus e edifica o nosso coração. Os amigos espirituais, eles não nos aconselharão de modo a nos levar a pecar, por exemplo. Não, porque não é interesse deles que a gente se desvie do caminho, muito pelo contrário, o amigo espiritual quer que a gente esteja cada vez mais perto de Deus. Nós precisamos de amigos espirituais. Nós precisamos dessas pessoas que têm compromisso com Jesus, que têm compromisso com a verdade e que ao longo da nossa peregrinação são companhias que nos aproximam dia a mais dia de uma relação profunda com o Senhor.
amigos espirituais. O sábio nos traz algumas informações interessantes a respeito da presença desses amigos na nossa vida. A primeira coisa que ele diz que é melhor ter companhia do que estar sozinho. Isso é verdade. Essa história de que antes só do que mal acompanhado é mentira. Nós precisamos de companhia, nós precisamos ter gente à nossa volta. Não tem como viver solitário nesse mundo. Dói muito, é muito difícil. Então nós precisamos ter companhia. Quais são os desdobramentos, as consequências da companhia? A primeira coisa que ele diz é que é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas do que de uma só. E é verdade, amigos trabalham juntos, amigos podem dividir tarefas e também podem dividir os resultados do seu trabalho. A recompensa do trabalho dos amigos pode ser compartilhada. E isso é uma bênção nas amizades espirituais. Outra coisa que ele diz é que se um cair, o outro pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai sozinho e não tem quem lhe estenda a mão. É outra realidade da nossa vida. Quantas vezes nós não tropeçamos ao longo da caminhada e um amigo, uma amiga estende a mão e nos coloca de pé. Nos diz aquilo que nós precisamos ouvir, porque amigos espirituais não passam a mão na cabeça, como diz o ditado. Às vezes nós precisamos ser confrontados em amor, e essa disciplina em amor que os nossos amigos espirituais nos dão, ela serve para nos colocar de pé, para nos colocar no prumo de novo. Então amigos espirituais nos ajudam a nos levantar, seja quando a gente cai em algum pecado ou coisa do tipo, ou seja quando nós tropeçamos ao longo da vida, o que pode acontecer com todos nós. Outra coisa que ele diz é que se dois dormirem juntos, eles podem se aquecer. E quantas vezes nós não nos encontramos em noites frias da alma, em que nós estamos sofrendo e estamos passando por um momento de gelo espiritual. E os nossos amigos espirituais, com as suas palavras, com a sua presença, com o seu toque, podem nos aquecer, podem nos trazer o calor para o coração, para as nossas relações. Enfim, os amigos espirituais, eles nos ajudam a nos aquecer ao longo da nossa vida. E outra coisa que ele diz que é muito importante é que amigos espirituais, eles nos ajudam a que a gente se defenda, porque dois conseguem se defender melhor do que um. É claro que a gente pode ler literalmente essas palavras, mas eu gostaria de trazer para nós essa realidade dura de quando pessoas se levantam contra nós, nos caluniam, de repente nos falam mentiras, né, a respeito de nós, e às vezes um amigo ele chega para mim, para você e diz: olha, eu sei que essa pessoa está dizendo isso, mas o que ela está dizendo é mentira. Você não precisa se preocupar, porque isso não é verdade, e esses ataques eles não vão subsistir, porque você não é aquilo que ele está dizendo que você é. Amigos espirituais que nos defendem, não atacando talvez o nosso inimigo, mas as suas palavras, elas trazem ao nosso coração a verdade de quem nós somos, porque amigos espirituais, eles nos conhecem, eles sabem quem nós somos, e as suas palavras, elas são verdadeiras ao nosso respeito. Nós precisamos de amigos e amigas espirituais. Hans Burke, que é um teólogo e um mentor espiritual, ele diz assim que o reino de Deus é um reino de amigos. E eu acredito muito nessas palavras, porque eu já experimentei e tenho experimentado ao longo da minha caminhada a companhia de pessoas que me trouxeram para perto de Deus e fizeram com que eu tivesse transformações na minha vida, porque investiram em mim as suas palavras, os seus afetos, investiram em mim a sua amizade, a sua companhia. Eu tenho contato com pessoas assim e que fizeram toda a diferença e me levaram para perto de Deus e para viver o reino de Deus. Por isso que o reino de Deus é um reino de amigos. Esse Deus que é comunitário, ele também age através da comunidade, através dos encontros dos amigos. A minha oração é para que você também possa desfrutar dessas amizades. Essas amizades que te levam para perto de Deus, que abrem os seus olhos, os seus ouvidos para as verdades de Deus, que o seu coração seja aquecido por pessoas que, ao estarem ao seu lado e conversarem com você, propaguem as verdades de Deus a partir das suas palavras. Que você possa desfrutar desse tipo de relação. E além disso, e tão importante quanto,
que você seja um amigo e uma amiga espiritual também para as outras pessoas. Que as pessoas encontrem em você esse perfil, essas características de alguém que tem compromisso com a verdade, de quem é temente a Deus e a partir desse temor a Deus vive uma amizade que abençoa, que acolhe, que socorre, que compartilha, que ama. Essa é a minha oração e eu espero que seja a sua também. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.